Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na leitura que foi feita, Juízes, capítulo de número 2. Sim. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 8 até o versículo de número 12. Vamos ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor. E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Somos gratos uma vez mais por estarmos na casa de Deus, pela oportunidade honrosa de falar à igreja acerca da palavra de Deus. Sempre costumo dizer que é uma honra e uma grande responsabilidade falar à igreja. Irmãos, o texto que nós lemos, eu escolhi como introdução, e a mensagem hoje ela é temática, ela não é textual. Nós não vamos analisar o contexto dos juízes, tudo que levou aquele povo a fazer o que fez, inúmeras vezes. Na realidade, nós vamos falar de um tema específico, e o tema é o valor de um legado. Nós vamos falar da importância de seguirmos referências, termos pessoas a quem nos espelharmos, pessoas a quem admirarmos, pessoas que literalmente nós temos que imitar, porque no contexto da igreja e da história da igreja, é uma metodologia escolhida pelo próprio Deus, levantar homens poderosos para que eles fossem observados pelos demais, para que o seu legado fosse levado adiante. Nós vamos ver, nesse tempo que nós temos, como isso é um fato, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Irmãos, hoje em dia, há um movimento muito bem delineado. Nós vivemos um tempo de profunda crise de identidade nas igrejas evangélicas. Estamos observando um fenômeno alarmante e extremamente preocupante. Um processo agressivo de mudança e substituição dos costumes, da liturgia, dos símbolos do culto e da cosmovisão cristã. Esse movimento é muito bem delineado, como já falei. Ele é um movimento de rompimento e ruptura da geração que está assumindo posições de liderança com aqueles que estão terminando o seu labor e o seu ministério. Cada vez mais as novas gerações estão rejeitando o modelo estabelecido e adotando novos movimentos, versões alternativas de culto, abordagens teológicas alternativas, práticas litúrgicas alternativas, estimuladas por novos influenciadores que na maioria não fazem parte de sistemas tradicionais, ou que são dissidentes e críticos de sistemas tradicionais. Sobre frases do tipo, Deus está fazendo algo novo, Deus está dando uma nova revelação, uma nova metodologia, além de frases que também depreciam o sistema tradicional como ultrapassado, arcaico, superado. Estes novos líderes estão se distanciando cada vez mais de qualquer padrão pré-estabelecido, qualquer modelo. Aliás, fazem questão de depreciar esses termos. Falou em padrão, falou em norma, falou em tradição.
longe de nós. Todas as vezes que uma geração decidiu partir do zero, como nós vemos no período dos juízes, se você ler, inúmeras vezes você vai ver expressões semelhantes à qual nós lemos, em que o juiz morria, o seu ministério terminava, e a nova geração, ela se levantava totalmente sem qualquer referência, totalmente sem qualquer identidade, e o texto diz, não conheciam o Senhor, e não sabiam dos feitos que ele havia feito, e deixaram o Deus dos seus pais. O texto é assim. Mas, embora isso esteja muito bem claro, e é uma coisa que chama muita atenção no livro de Juízes, se nós observarmos a história de Israel, a história da monarquia de Israel, é exatamente a mesma coisa. Reis prudentes se levantavam, reis justos se levantavam, mas no momento em que eles tombavam na terra fria, o seu descendente, muitas vezes, abandonava tudo aquilo que o seu pai havia ensinado, deixava o Senhor, derrubava a adoração e criava novos templos, novos tipos de adoração, novos deuses, novas referências, porque não era mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eram os deuses do Egito, os deuses da Babilônia, os deuses dos cananeus, dos amorreus, dos filisteus. A referência não estava mais dentro do povo, mas estava fora. E toda vez que nós vemos isso, nós sabemos que o contexto é apostasia, é fracasso, é derrota, é opressão permitida da parte do Senhor, o sofrimento tão grave, até que eles caíssem novamente em si e falassem, olha, eu acho que não tem mais o que fazer, nós só temos uma última alternativa, nos humilharmos novamente perante o Senhor. E eles tinham que começar tudo de novo, algo que Deus não queria que acontecesse. Irmãos, o próprio Deus tratou a si mesmo como um Deus comprometido com o legado. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é uma expressão que remete ao sentido de continuidade, de tradição, de compromisso com os antepassados. Ele dizia, ei, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olhem para aqueles que vieram antes de vós. A referência está aí. Observem a vida deles. Era isso que Deus falava a Israel toda vez que ele se perdia. Toda vez que eles não sabiam exatamente o que tinham que fazer. E Deus dizia, ei, eu sou o Deus dos vossos pais. A mensagem da revelação deveria ser passada de pai para filho, mantendo uma linha de conexão e comprometimento. Se nós lemos Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 ao 7, olha o que diz. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E ele vai dizer, e aqui o compromisso da continuidade, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas não vai ficar somente para você. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. É muito clara essa ideia de legado, de continuidade, e o próprio Deus exigindo que eles mantessem essa linha, que eles não se afastassem das referências que já estavam estabelecidas. Israel, ele caiu tantas vezes ele se afastou, que chegou ao ponto de Deus usar o profeta e vir e falar exatamente isso, dizer, ei, vão pelos caminhos, perguntem pelos valados, pelos caminhos, qual que é o bom caminho? Procurai pelas veredas antigas e perguntem qual que é o caminho. Mas o próprio texto vai terminar dizendo, eles não quiseram se sujeitar. Irmãos, legado é o que uma pessoa deixa em testamento. O último desejo de alguém, efetivado por meio da transferência de valores e de bens. É uma herança. O que é passado às gerações que se seguem.
Quando falamos em legado, precisamos entender que há pelo menos duas formas de transmissão de legado. Uma pela instrução e outra pela observação. Você deixa um legado quando transmite instrução, conselhos, ensinos, experiências, e também transmite um legado pela forma de viver, a piedade, a sua devoção, a sua intrepidez, a sua firmeza, a sua constância. E as pessoas que observam a forma de você viver, elas também são afetadas por esse legado. Elas também são atingidas por esse legado. Infelizmente, irmãos, uma das principais razões pelas quais o fenômeno da ruptura e abandono destas novas gerações aos mais velhos está justamente na separação que é criada entre os mais velhos e os mais novos. A segregação por idade que vemos por aí, de modo que os cultos são separados, os ensinos são separados, a adoração é separada. Não que não existem cultos e ensinos onde todos estão juntos, mas o desenvolvimento contínuo dessas novas gerações está acontecendo de forma separada. Outro problema, as referências que eles estão tendo não são os obreiros mais velhos da própria igreja, não são as irmãs mais velhas da própria igreja. Na maioria, as influências desses jovens nem mesmo fazem parte daquela igreja, da mesma igreja que eles frequentam. As referências são influenciadores que justamente desenvolvem esta separação e alimentam essa separação. Ou são outros jovens que deveriam estar sendo liderados, mas que estão infelizmente liderando. A igreja, além de permitir a segregação, não faz praticamente nada para aproximar os mais novos dos mais velhos. Inclusive, contribui para este problema quando faz afirmações do tipo: mas os jovens precisam de alguém que fale a sua língua. A gente não ouve por aí de vez em quando? Mas os antigos são muito brutos e não entendem os jovens. Aí a gente precisa colocar um jovem para instruir jovem. Mas os mais velhos estão desatualizados. Eles não conseguem acompanhar o ritmo moderno. E aí o que faz? Separa, divide aquilo que não é para ser assim. Esse é um problema que não é somente da igreja, irmãos. Eu gosto de estudar o contexto cultural. A luta e a agressividade para liderar de quem deveria ser liderado é uma coisa que está acontecendo na sociedade. Jovens e até adolescentes querendo assumir posições que não deveriam. Desprezando os mais velhos, é um fenômeno chamado por alguns intelectuais de cronocentrismo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Provavelmente não. O cronocentrismo corresponde a uma forma de desconsideração pelas sociedades passadas, impondo sobre elas bitolas de avaliação, juízos e condenações que não respeitam nem a sua lógica, nem a sua integridade, e são baseados em construções morais presentistas. É muito fácil, irmãos, perceber a influência desse fenômeno nas igrejas evangélicas. De forma indireta, implícita, algumas vezes nas entrelinhas. Nós vemos a desconsideração, o preconceito, julgamentos e condenações contra os mais velhos, outras vezes até de forma explícita, falas debochadas e até ataques diretos aos mais velhos. Não é difícil de você ver, irmãos. Irmãos, eu não sou um pesquisador, mas eu pesquiso muito. Eu tenho observado muitos movimentos jovens que estão acontecendo por aí. Eu tenho observado muito suas reuniões. E você vê nitidamente um sentimento de separação, de ruptura. Não, porque agora Deus nos está usando. Aqueles lá já passou. Ou quando vem frases do tipo: mas os obreiros só servem para ficar dentro da igreja. Nós somos chamados para fazer a coisa. Nós vamos fazer acontecer. Nós vemos isso, irmãos. Isso está sendo incentivado. Eu já costumei falar, irmãos, cuidado. A Assembleia de Deus, vamos usar o nosso exemplo, está criando as ferramentas da sua própria ruína, porque está acontecendo debaixo do seu próprio nariz. A Bíblia não ensina esse tipo de comportamento, de rompimento e segregação entre as gerações. Ao contrário, a Bíblia ensina que os homens e mulheres de Deus mais velhos precisam ser imitados pelos mais novos.
Seus legados precisam ser honrados, respeitados e replicados. E isto vai além da teologia, envolve também a maneira de viver. 2 Timóteo capítulo 13, versículo 10, carta pastoral de Paulo. Paulo instruindo o jovem Timóteo, que deveria assumir muito breve uma posição de liderança. Já estava liderando, mas oficialmente estava chegando o momento. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Ele está dizendo: ei Timóteo, você não tem carência de referência. Você tem que observar a minha vida e tens observado a minha vida. Portanto, você deve seguir a minha doutrina. Você deve seguir o meu modo de viver. Você deve seguir a mesma intenção do que o meu coração tem, a mesma fé que eu tenho manifesto, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Portanto, ainda que Paulo, muito breve, sairia de cena, seria executado, Timóteo não teria problema de carência de identidade, dúvida, incerteza. Imagina, o evangelho estava nascendo, não tinha a Bíblia ainda, as cartas estavam sendo escritas. Imagina a insegurança. Será que Timóteo vai conseguir se manter no caminho? Será que não virão novos movimentos e a heresia já estava correndo frouxa e as pessoas já estavam dentro da igreja ensinando coisas erradas? Mas quando Paulo escreve a Timóteo com esse texto, ele manifesta a total confiança de que Timóteo estava ouvindo o que ele estava dizendo. Iria ouvir. Porque Timóteo já tinha histórico, a sua família, né? O próprio Paulo, ele louva, ele diz: olha, a tua avó, tua mãe, né? Elas já te deram um exemplo. Elas já passaram para ti. Ele vai dizer: ei, tu que desde criança, né, conhece as sagradas letras, aonde que ele aprendeu, aonde que ele viu? Com a fé e a devoção da sua família. Portanto, Paulo tinha essa confiança. Timóteo vai seguir o que eu estou dizendo. Aleluias. Hebreus 6:12 vai dizer o quê? Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Não sejam negligentes em relação àqueles que vieram antes de vós, mas sigam o exemplo. Observem os seus passos. Homens que foram vitoriosos precisam ser imitados. Porque se eu quero vencer, nada melhor do que conhecer alguém que já venceu. Nada melhor do que conhecer alguém que já teve essa experiência. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. E ele não termina assim, ele vai dizer: atentando para a sua maneira de viver. Portanto, não é somente a teologia que deve continuar de geração para geração, mas existe um padrão. Existe um padrão que durante os séculos foi estabelecido na igreja. Eu não estou falando de estética, não estou falando de vestimenta. Eu estou falando um padrão de fidelidade, padrão de vida piedosa, um padrão de espiritualidade. Porque hoje em dia, o que está vendo por aí tem nome de espiritualidade, mas não é, irmãos, não é. É qualquer outra coisa estranha, mas não é a espiritualidade que os homens de Deus do passado gozaram, viveram e ensinaram. Mas ainda, irmãos, 1 Coríntios 4:16 diz o seguinte: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Alguém diz assim: não, mas tem que imitar Cristo. Quando Paulo disse, ele não está falando dele, está falando de Cristo. Não, Filipenses 3:17, o que ele diz? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele está dizendo: sede meus imitadores. E ainda, se não bastasse, em 1 Tessalonicenses 1:6, ele vai dizer: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Olha a distinção, ele está dizendo: ei, vocês são feitos imitadores meus, nossos imitadores, e do Senhor também. Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Irmãos, primeira coisa, Paulo não fazia discípulos de si próprio. Ele desejava que, ao lhe imitarem, os fiéis seriam semelhantes a ele, na medida de quanto ele era semelhante a Cristo.
Porque Paulo não vivia mais a própria vida. Ele mesmo disse: ei, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que ele dizia para os novos convertidos, porque a igreja estava surgindo: ei, o objetivo do cristão é se parecer com Cristo? Sim, pois é, olhe para mim. Olhe para a minha vida, porque eu me pareço com Ele. Olhe para a minha vida, porque eu tenho tentado andar como Ele andou. Eu tenho tentado falar como Ele falou. Eu tenho tentado pensar como Ele pensou. Portanto, se você quer uma referência de como fazer isso, olhe para a minha vida. É isso que Paulo está dizendo, quando ele diz: sede meus imitadores. Irmãos, e isso não serve somente para o apóstolo. Durante todas as eras da igreja, Deus levantou homens e mulheres para servir de exemplo aos demais. A metodologia bíblica é assim, correta é assim. Os mais velhos ensinam os mais novos. Não existe rompimento, não existe segregação. Isso, irmãos, é uma invenção diabólica. Por quê? Porque se você tira a referência, o que vai sobrar? Qualquer coisa pode substituir. Qualquer coisa que brilha é ouro. Qualquer coisa que faz barulho é unção. Qualquer coisa que faz a lágrima correr é graça. Mas não é, irmãos. O que a Bíblia fala sobre os ministros de Satanás? Eles se transfiguram em ministros da justiça. Porque até o próprio diabo tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. Então, meus queridos, quando nós vemos nossos jovens sendo iludidos por ministros de Satanás, nós temos que fazer alguma coisa. Os mais velhos precisam chegar e dizer: ei, não, isso não é Deus. Não, isso não é servo de Deus. Não, isso não é Bíblia. Isso não é cristianismo. Isso é outra coisa que está sendo inventada. Não, você quer uma referência? Vem cá que eu vou te mostrar. Quer saber o que é cristianismo? Anda comigo. Quer saber o que é graça, o que é unção? Olhe para a minha vida. É isso que nós precisamos, igreja. Porque os tempos são difíceis, irmãos. Os jovens precisam saber que as referências que necessitam para o seu desenvolvimento ministerial, para a sua vida devocional, para a compreensão da vida cristã, não está no estranho desconhecido que atrai muitos seguidores e que despreza a tradição dos seus pais. A referência que eles precisam não está nesses homens, não está nesses autores, não está nessas referências de YouTube, de podcast, não está. A referência que eles precisam está aqui dentro, no corpo da igreja. A referência que esses jovens precisam está aqui no círculo de oração, nessas mulheres de oração. Assentados ao nosso lado na nave da igreja, não é somente os obreiros, homens e mulheres que já foram moldados pelo sofrimento, que passaram grande parte das suas vidas no serviço ao Senhor, em orações nas madrugadas, homens e mulheres íntegros, comprometidos e piedosos, eles estão no nosso meio. Portanto, eu não acredito nessa conversa de que não há referências, que nós precisamos achar outras, não. Tem homens aqui dentro que servem de referência. Nós muitas vezes passamos de largo, não observamos. Irmãos, são legados preciosos que por cegueira e tolice deixamos de receber, de nos moldar, de nos auxiliar na nossa caminhada. Se você quer ir a um lugar, nada melhor que conversar com alguém que já esteve lá, que sabe o caminho, que pode indicar a direção. Se você quer executar uma obra ou serviço, nada melhor que conversar com alguém que já tem experiência na área, que sabe fazer corretamente e bem feito. Estas pessoas estão aqui dentro. Quer ter comunhão com Deus? Converse com quem tem. Ouça quem já esteve com Ele, na sua presença, e passou grande parte da sua vida na presença dEle. Eles estão próximos de nós. Eles estão à nossa volta. Quer prevalecer na oração? Converse com quem passou anos da sua vida em oração. Obreiros de oração, irmãs do círculo de oração que lutam e lutaram anos, décadas por uma resposta. Elas estão aí. Elas estão caminhando conosco. Ah, mas eu oro e Deus não responde. Ah, mas como é que eu faço? Converse com essas pessoas. Elas vão te dizer que oração não é um negócio que você aperta um botão e acontece.
Oração é luta, é sofrimento, é busca constante, é empenho, é noite após noite, mulheres orando pelos seus filhos, pela sua família, pela igreja. São esses ocultos muitas vezes, não reconhecidos muitas vezes, que estão sustentando a igreja de pé, que estão fazendo com que Deus ainda tenha misericórdia de manifestar o seu Espírito Santo no meio de uma geração tão ímpia como esta que nós estamos vendo. São estes homens, e eles estão aqui. Agora, até aqui eu falei, 2017, já vamos concluir. Até aqui eu falei para os jovens, a importância dessas novas gerações olhar para os mais velhos. Eu quero concluir agora falando para os mais velhos, falando para os obreiros. Eu quero dizer para os obreiros aqui que já têm uma longa caminhada de fé, quero dizer para vocês, continuem com a mesma força, mesma piedade, mesma determinação, mesma devoção, mesma entrega incondicional ao Senhor. A igreja precisa de vocês. Nós precisamos do vosso legado, vosso exemplo, vossas experiências. Irmãos, o pastor aqui já mencionou o testemunho do Billy Graham. Eu gosto muito daquele testemunho. Aconteceu em 1940, um professor do colegial levou os alunos para visitar a casa de John Wesley. Todo mundo conhece, a maioria conhece esse testemunho. E aí ele foi mostrando cômodo por cômodo, aqui era onde John Wesley fazia suas refeições, até que ele chegou no quarto. Ele disse, aqui era o quarto, os aposentos de John Wesley. E ele chegou do lado da cama e tinha 2 marcas no chão, que eram as marcas do joelho de John Wesley. Ele disse que essas marcas são as marcas do joelho do pregador, de tanto que ele orou. E aí a história conta, o testemunho conta que eles saíram e entraram no ônibus para ir embora. E é feita a contagem, e faltava um menino. Então o professor entra na casa e vai procurando cômodo por cômodo, e quando ele chega no quarto, aonde que ele encontra o menino? O menino está ajoelhado, não alcança, mas ele está tentando colocar os joelhinhos dele na mesma marca que John Wesley. E ele está orando, Senhor, faça de novo comigo, faça de novo comigo. E esse menino era Billy Graham, se tornou um dos maiores pregadores da história. Sempre que se conta esse testemunho, se exalta a fé do menino, se fala, essa consciência do menino em olhar, reconhecer. Mas, irmãos, eu gosto de olhar por um outro ângulo. Porque se nós pensarmos bem, esse testemunho só existe porque existiam aquelas marcas do lado da cama. Se não tivesse aquelas marcas, não ia ter testemunho, não ia ter menino. E nós nem saberíamos dessa história. O que eu quero dizer? Nós, isso eu estou falando para os mais velhos, nós precisamos das vossas marcas. Nós precisamos das vossas marcas. Vocês, irmãos que são anciãos, já estão, às vezes, até tristes, porque pensam, olha, será que realmente valeu a pena? Ei, tem pessoas que precisam ver as vossas marcas. Naquele ônibus tinha várias crianças, somente um foi lá e dobrou o joelho. Portanto, você não precisa ser honrado pela maioria, mas não esqueça uma coisa, nenhum homem de Deus que vive piedosamente passa despercebido. Nenhum homem de Deus que vive piedosamente passa sem ser notado, sem ser admirado. Talvez não apareça numa biografia, mas tem pessoas olhando para vocês. E eu falo isso, irmãos, da minha parte mesmo, Eu preciso dessas marcas. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o seu Adão, vendedor de erva mate. Quem conhece, levanta a mão. Mora ali na frente do Andreas. O seu Adão é meu tio, Ele é irmão do meu pai. Ele é um homem extremamente simples, extremamente limitado, ingênuo muitas vezes, mas é um homem de Deus. Quantas vezes eu estou sentado com ele conversando, ele começa a contar daquilo que Deus tem feito através da vida dele, das vezes que ele é chamado para orar e Deus opera. E eu fico pensando, meu Deus, por que uma história desse homem, os jovens precisavam estar aqui para ouvir isso. E uma vez eu vi, irmãos, por desgosto, e aqui nesse púlpito, mas não vou dar detalhes, mas eu vi um aqui, que não era daqui, mas ele desprezando os obreiros, ele dizendo, me perdoem, mas Deus não chamou vocês para estar aqui em cima do púlpito. Quando ele falou isso, eu que estava no púlpito, e eu estou aqui sempre para prestar atenção no que eu ouço, eu comecei a olhar os obreiros. E naquele dia, eu não esqueço, tinha obreiros aqui que tinham dado testemunho
de estar em casa de madrugada, dormindo, e alguém ligar, olha, eu preciso de uma oração. E esse obreiro sair da sua casa e ir lá orar. Sabe? Se conversar com cada um dos irmãos e das irmãs aqui, eles têm experiência extraordinária com Deus. Portanto, eu vos digo mais uma vez, nós precisamos das vossas marcas. Não retrocedam na vossa fidelidade. Tem pessoas que precisam olhar para vocês. Permaneçam fiéis, permaneçam fiéis. Não retrocedam, porque nós precisamos de vocês. Aleluias. Eu tenho prestado atenção. Eu tenho prestado atenção nos obreiros aqui. Algumas terça-feira, alguns testemunhos. Quando os irmãos vêm orar, quando os irmãos vêm falar, às vezes com dificuldade, porque eles se sentem intimidados, porque hoje a coisa moderna está diferente. E eles se sentem até intimidados para vir no púlpito e falar, porque eles não se sentem, adequados. Ei, falem tudo o que Deus já fez na vida de vocês. Em todo momento, em toda hora, manifestem as obras de Deus, porque tem se levantado uma geração que não conhece as obras de Deus, que não conhece o Senhor, e ela precisa ouvir de vocês, ela precisa ouvir de vocês. Vamos se colocar de pé, irmãos. Eu concluo, irmãos, falando que ano passado, Deus resolveu recolher a minha avó, mãe do meu pai, que era a matriarca da família, Meus avós, uma vida na presença de Deus. E meu avô já faleceu há mais de 8 anos. E aquela mulher, toda vez que você chegava na casa dela, é daquele tipo de crente que está ficando cada vez mais difícil. Cada 5 palavras, 2, 3 é glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E todas as vezes que nós ia sair da casa dela, ela dizia, ei, você vai abrir a Bíblia, vai ler um versículo e fazer uma oração. Mas teve um dia que eu estava lá com a minha esposa, e eu falei, não, hoje não vai ser assim, vó. Hoje nós vamos dobrar os nossos joelhos e a senhora vai orar por nós. Porque nós precisamos da sua bênção. Quando nós estávamos no velório dela, eu via toda a família reunida. Toda a família reunida. Irmãos, a minha avó era uma senhora que orava praticamente o dia inteiro e a noite inteira pela família. Eu estava observando os parentes afastados do caminho do Senhor, que abandonaram o caminho. E eu comecei a lembrar daquele versículo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu comecei a pensar, Deus, o que será desses meus familiares? Quem sabe o que sustenta eles de pé era a oração dessa senhora, que está aí deitada. Quem sabe o que sustentou eles até agora era porque aquela velhinha estava orando por eles. Mas agora não vai ter mais. Mas irmãos, ainda que toda a família talvez nem se lembre, na casa da minha avó tinha um menino que viu as marcas. Eu tenho mais parentes que reconhecem e que vão seguir a vida inteira com o exemplo daquela mulher de oração. Portanto, você dentro da sua casa, seja essa pessoa. Seja esse marco, seja esse legado para as próximas gerações. Nós temos visto aí círculos de oração que está virando, irmãos, com todo respeito, mas uma coisa absurda. Sabe? Uma gurizadinha que tem assumido, que não sabe nem o que é uma reunião de círculo de oração, fazendo umas coisas absurdas. Tem se perdido as referências. Mas eu digo uma coisa, enquanto Deus não te recolher, permaneça de pé. Permaneça. Permaneça. Você não faz ideia, mas na eternidade, no dia do galardão, Deus vai dizer, ei, está vendo aquele lá? Está vendo aquele outro? Está vendo aquele lá? Eles estão aqui por sua causa. Eles estão aqui porque você venceu. Eles estão aqui porque eles seguiram os teus passos. Ainda que nunca te falaram, ainda que você nunca percebeu. Quantos desviados acabam se convertendo lá no mundão na hora do desespero? Por quê? Por que eles se convertem? Porque na hora do desespero eles dizem, não, mas tem um homem de Deus lá em casa. Tem uma mulher de Deus lá em casa. Deus tenha misericórdia de mim. A minha mãe está orando por mim. Meu pai está orando por mim. Portanto, irmãos, nós precisamos de marcas. Precisamos de marcas. Eu quero finalizar, irmãos, fazendo um convite para você que é mais novo. Se você quer vir aqui para honrar exatamente o legado desses obreiros que estão aqui, desses que estão na nave da igreja, reconhecendo que você precisa seguir o seu exemplo, você vai passar aqui na frente. Eu vou convidar a irmã do círculo de oração, ela que vai fazer essa oração. E eu, inclusive, vou descer aqui embaixo também, porque eu também preciso dessa bênção.
Então, se tem alguém aqui que reconhece o valor do legado dessas pessoas, passe aqui na frente. Se tem alguém aqui que talvez tem dúvida quanto àquilo que deve seguir, qual as referências, passe aqui na frente. Se tem alguém aqui que quer honrar a memória do seu pai, da sua mãe, da sua avó, né, reconhecer que eles de fato são homens e mulheres de Deus na sua vida, passe aqui na frente. Aleluias. E os obreiros que estão aqui vão descer e vão impor as mãos. E vão fazer essa oração de bênção sobre essa nova geração. Essa oração de cuidado para que essas pessoas tenham alguém a quem se espelhar. Porque nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Aleluias. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus. E nós temos eles próximos de nós. Eles estão aqui nessa noite. Eles estão ao nosso lado. Eles estão nos nossos lares. Aleluias. A irmã pode passar e fazer essa oração. Os obreiros eu peço que desça e imponham as mãos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Depois dessa palavra abençoada, vindo direto do trono de Deus para o nosso coração, vamos abrir a nossa boca e falar com o nosso Deus agora. Altíssimo Deus e Pai que está no céu, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, que foi falada aqui nessa noite. Pai, oramos a ti para que o Senhor venha nos dar sabedoria do céu, entendimento, que nós possamos, Senhor Jesus, fazer a tua vontade aqui na face da terra, e que enquanto o Senhor não vier buscar a tua igreja, que nós possamos buscar em ti, Senhor, a tua força, a tua graça, Pai. Precisamos tanto da tua presença, Senhor, que nessa noite, Pai, cada irmão, cada irmã que está aqui à frente, possa sair daqui abençoado, possa sair daqui curado para a honra e glória do teu nome, Senhor. Oramos a ti, Pai, e pedimos um novo avivamento para a tua igreja. Desperta a tua igreja, Pai, nesses últimos tempos aqui na face da terra, Senhor. Que no dia da tua volta nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, dos altos céus. Deus, ajuda teu povo, Senhor. Toma nossas vidas na tua mão. Oro pela minha família, meus filhos, Senhor. Aqueles que não são salvos, não deixa eles longe de ti, Senhor. Que no dia da tua volta, Pai, nós possamos, Senhor, chegar na tua presença, Pai, com a nossa família, que der ouvido à tua voz, Senhor, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, Senhor. Ela sempre vem de encontro aos nossos corações, Senhor. Desperta teu povo nesse último tempo, Senhor. Oramos a ti, Pai, e pedimos as bênçãos do céu, em nome de Jesus. Senhor Jesus, ainda continuamos na tua presença, Senhor, te louvando, te agradecendo, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tem vindo, Senhor, direto, Senhor, ao nosso encontro. Te agradecemos, Pai, por falar com nós, Senhor, que nós possa deixar, Senhor, as marcas que os nossos pais deixaram, que eu possa deixar para o meu filho aquilo que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, Senhor. Que mesmo na sua velhice, Pai, seus 83 anos, ele escuta a voz do Senhor. Aonde está uma alma clamando, Pai? Deus, que eu possa deixar, Senhor, para o meu filho, Senhor, esse legado. Pai, muitas vezes pensamos em deixar tantas coisas, deixar bens materiais, mas o bem maior, Senhor, é deixar o ensinamento dos teus caminhos.
um ensinamento da oração, um ensinamento, Senhor, que só podemos confiar em Ti. Pai, nós Te louvamos pela vida de cada irmã, de cada irmão. Ah, Senhor Jesus, cada obreiro com seus cabelos brancos, que muitas e muitas orações têm levado e dar valor como eles merecem, os nossos pastores, Senhor, que têm levado o Senhor a sério. Pai, abençoa, Senhor, e guarda nossos adolescentes, nossos jovens, Senhor, que eles possam fazer como Daniel. Jovens tementes ao Senhor, que não venham se contaminar com manjares deste mundo. Deus, guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, começa em minha vida, começa em meu coração, que nós possa, Senhor, fazer a diferença, não só lá aqui na igreja, mas também lá no nosso trabalho, na rua e principalmente em casa, Pai. Deus, nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Só temos que agradecer a Deus por essa palavra que nós ouvimos nessa noite. Irmãos, realmente, se nós hoje estamos aqui, se tem uma igreja aqui nesta noite, é porque tiveram homens e mulheres que dobraram os seus joelhos, oraram, derramaram as suas lágrimas, orando e pedindo: Senhor, salva almas neste bairro, aleluia. É por isso que nós estamos aqui, não porque nós somos os melhores, não. Foi por causa que teve homens e mulheres que choraram na presença do Senhor. Diz: Senhor, salva o meu familiar, salva almas neste bairro. Por isso nós temos aqui, nesta noite, uma igreja, aleluia, andando e vivendo na palavra do Senhor, e nós jamais vamos deixar de seguir, aleluia, os caminhos do Senhor, aleluia. Agradecemos a irmã Hilda, que dirigiu este culto, qual estava ao cargo das irmãs do círculo de oração, também o irmão Mosael, que trouxe essa palavra, mas a cada um dos irmãos que aqui vieram nessa noite. Irmão, nós temos na terça-feira o nosso culto de oração, os irmãos são convidados para aqui também orar a Deus, agradecer a Deus, ser renovado, ter força para vencer as provas, as dificuldades. Na quarta-feira, às 14h30, tem o culto das irmãs do círculo de oração, também são convidados para aqui participar. Na quinta-feira, irmão, nós temos um estudo, o irmão Anderson, que está ali, está com a espada afiada para quinta-feira trazer uma palavra de ensino. Quinta-feira passada foi uma bênção, irmãos. Deus falou conosco, nós sentimos a presença do Senhor, e nessa quinta-feira não vai ser diferente. Então venha para ouvir e aprender a palavra do Senhor. Domingo de manhã nós temos nossa escola bíblica dominical, e à noite também tem um culto como esse, um culto de louvor e adoração. O irmão Samuel está avisando que ele tem as apostilas ali para o estudo que vai ser na segunda quinzena de fevereiro. O preço de cada uma é R$25. Então, irmãos, adquira, por causa que vai ser uma bênção, irmãos. Então, seriam esses os anúncios. Então, nós vamos para casa abençoado, renovada nossas forças, e que vamos orar mais por salvação de almas, e que essa igreja permaneça naquilo que o Senhor tem levantado. Estendemos nossas mãos e vamos dar nossa bênção apostólica e vamos para nossos lares abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos dizendo: estamos despedidos em nome de Jesus.